Bom dia, povo de Deus. Bom dia a todos aqueles que vão ouvir este vídeo. Eu desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu desejo a todos uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano e uma ótima bênção derramada do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu desejo um ótimo dia. Não sei qual horário que você vai ouvir este vídeo, se é de dia, à tarde, à noite ou de madrugada, mas que Deus esteja sendo a primazia na sua vida, esteja em primeiro lugar, na frente de tudo, resolvendo aquilo que você não pode resolver, colocando no lugar aquilo que está fora do lugar. Aqui que vos fala é o diácono e missionário e evangelista do Senhor Jesus Cristo. Ligue-me para mim no meu WhatsApp, o código do meu número da TIM, né, é o 084 9940 0030, para que eu possa colocar você lá no grupo da Igreja Livres para Adorar e que você venha me ajudar a este canal Livres para Adorar, que está no canal do YouTube, venha crescer, para que o YouTube venha divulgar os vídeos de mensagem que Deus me dá, que eu sempre coloco aqui para apenas compartilhar as experiências, compartilhar os segredos e a revelação que Deus me dá em relação ao seu reino, em relação à vida que nós temos que ter temos que andar na presença de Deus, porque na presença de Deus há fartura de alegria. Amém? E também você ligando para mim, você vai estar não só apenas me ajudando, se inscrevendo no meu canal, como você vai estar fazendo parte da família de Deus, da Igreja Livres para Adorar, e me seguindo também no meu Instagram, missionário Ivanês Barbosa, que é o nome do meu Instagram. Amém? Que Deus o abençoe a todos que vão ouvir mais um vídeo que vai estar sendo gravado aqui para a glória de Deus. Amém? E para ficar como base, né, eu quero usar um texto sagrado que encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3, que diz assim: o Senhor nosso Deus, através do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firme que tu não sabes. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo por esta palavra. Que esta palavra, ela é uma palavra que ela é aceita de toda a aceitação. Amém? Então, queridos, quando Deus ele usa, meus queridos e minhas queridas irmãos em Cristo, igreja militante do Senhor Jesus Cristo, quando Deus levanta Jeremias para usá-lo tremendamente na terra, para advertir, para trazer uma palavra de ordem, uma palavra de obediência, uma palavra de submissão, né? E uma palavra de humildade, de mansidão, de salvação, de cura na alma. Jeremias era um dos profetas que foi considerado o profeta chorão, porque ele escreveu ali o livro de lamentação, lamentando pelas desgraças, pelas percas, né? Mortes de ente querido, de pessoas mais próximas a ele, ou às vezes até pessoas também da sua própria família, que durante aos 400 anos de escravidão, Deus ele levanta o profeta Jeremias para fazer a diferença, para trazer renovo, para trazer esperança para a vida daqueles que estavam perdidos entre aquela época, no tempo de Jeremias. O cativeiro
era muito grande. Jeremias, ele viu e lamentou e ouviu, né, os lamentos, os choros desesperados, principalmente das mães, quando ouviu que os filhos tinham perdido suas vidas na guerra, tentando proteger ali aquela nação. Então, irmãos, teve o rei da Nabucodonosor, né? O rei da Babilônia, né? Ele veio e pegou todos os despojos ali, riqueza, ouro, prata e até os utensílios do templo, né? Que é onde adoravam a Deus, aonde, se você for meditar bem ali no capítulo 7 de Jeremias, ele ali estava impedido de entrar no templo para falar de Deus, porque ali permeava, ali era os falsos profetas, eles estavam ali e já tinha convencido o rei, né, e até o próprio sacerdote do templo, que o profeta Jeremias era um falso profeta. Mas Deus, ele fez com que todos viessem fazer com que as pessoas viessem acreditar nas profecias, né, tanto de ordem como também de morte, que saía da boca de Jeremias. Jeremias, ele foi um dos profetas que mais desceu a cisterna. Cada revelação que ele dava, que Deus mandava, ele era profeteado, ele era lançado dentro da cisterna, né? Se você for estudar a cadeia daquela época, né? Os presídios, era em buracos, cisternas fria, úmida, que é onde tinha ali larva, né? Insetos venenosos, caranguejeira, escorpião, tinha vários tipos de inseto ali que ficava dentro daquela caverna. Ele tinha que conviver com ratos, né? O escorpião e caranguejeira venenosa, e tinha também, aparecia cobras também dentro daquela cisterna. Era verde, era um lodo, né? Era o cheiro de insosso, né? Fedia. Uma pessoa que era lançada dentro de uma cisterna dessa aguentava no máximo 6 meses. Depois começava a ter problema no pulmão e em 2 anos morria com câncer, né? Morria canceroso ali dentro, não aguentava viver mais do que 2 anos. Homem nenhum conseguia ficar mais do que 2 anos preso em uma prisão dessa. Era a mesma prisão, preste bem atenção que eu estou lhe falando. Foi a mesma prisão aonde foi colocado o nosso irmão José, filho de Jacó, o filho novo, o filho mais novo, né, dos 10 filhos de José, os 10 filhos de Jacó. José, o filho mais novo, quando foi vendido pelos próprios irmãos, né, a ser escravo também lá no Egito, José passou por 2 anos. Agora é interessante, irmãos, que Deus fez com que José prosperasse lá dentro da prisão. Ele se tornou ali uma espécie de um carcereiro. Depois colocaram ele ali em um jardim, o jardim da rainha, né, da serva de Potifar, aonde ele começou ali a ajeitar, e o jardim foi considerado um jardim mais bonito daquela época, tratado, cuidado, zelado pelo José. Então, queridos, o que é que eu quero dizer para vocês neste vídeo? Que quando eu e você temos chamada para ser usado por Deus, quando Deus ele nos escolhe, Deus ele permite nós passarmos por situações difíceis. Se você for estudar a biografia de Elias, de Jeremias, de Daniel, de Ezequiel, de José do Egito, né, que estava no Egito, não é José do Egito, era José que estava no Egito. Você for estudar a biografia de Jonas, né, for estudar a biografia de Sansão, se você for estudar a biografia de todos os profetas que foi levantado, um dos profetas que mais sofreu
em todos os profetas levantados no Antigo Testamento foi Jeremias. Porque Jeremias, ele não podia entregar as coisas que contrariasse o rei ali, que contrariasse os falsos profetas, porque para eles consideravam como que fosse uma afronta, e ali ele estava contra o rei, e naquela época as pessoas que se levantassem contra o rei, a sentença era morrer em uma prisão, né? Como eu disse, uma prisão que ali você tinha que conviver no meio de insetos venenosos ali dentro, né? E era frio, e você não via ali nem o sol, nem um raio do sol, nem um brilho, era tudo escuro, de dia e de noite, não existia dia, ali era só a noite, naquele lugar. E aí então, quando era na hora da comida, era jogado um pão, provavelmente até resto do pão que sobrava da mesa do rei, era levado ali para os presos, resto de pão, né? E uma lavagem, às vezes, quando sobrava na mesa do seu senhor. Então, o preso naquela época, ele sofria, né? Até que eles faziam de tudo para não cometer erro, para que não voltasse ali para aquele mesmo lugar. Entendeu, meus irmãos? Você tem uma cultura no Oriente, né? Se você for estudar também, for buscar o conhecimento, que o governo estabeleceu que as pessoas ali, cada pessoa que fosse pego roubando, era arrancado um membro do seu corpo. Começava pelos dedos, né? Quando você visse uma pessoa sem dedo, só o cotoco, né? Só a mão, ou às vezes até sem a mão, só o cotoco, é porque aquela pessoa roubou muito, né? Imagina isso, se essa lei fosse aplicada aqui no Brasil, os políticos iam ficar sem mão, porque são os que mais roubam, os que mais desviam dinheiro dos cofres públicos. Não todos, preste bem atenção à minha fala, o que eu estou falando aqui, não estou generalizando, dizendo que são todos, mas a maioria dos que estão, né, no poder, eles são corruptos, eles roubam, são hipócritas, são invejosos, são maliciosos, mafiosos, a maioria. Não estou aqui generalizando. Então, irmão, se essa lei viesse, né, ao nosso país, com certeza muitos perderiam muitos dos seus membros, né? Então, queridos, o profeta daquela época era um profeta que sofria quando ele era escolhido para ser profeta, porque para ser profeta não é aquela espécie de profeta que existia lá do tempo de Acabe, quando a Jezabel, né, ela pegou ali junto, claro que com a concordância do rei Acabe, ele deu uma parte da administração do reinado para Jezabel. Jezabel também administrava o reinado junto com o seu esposo. Algumas pessoas chegou até a dizer, eu já vi comentarista, né, a comentar que o reino de Acabe, quem mandava mais lá era a mulher, a Jezabel. Ela plantava, né, até Acabe tinha medo da própria mulher, né, e a mulher vivia traindo. A mulher, ela deitava com qualquer escravo que ela quisesse ali, ela era uma prostituta, ela tinha um espírito de pombagira nela, né? Ela era uma devassa, ela era uma libertinosa, mas o final dela foi trágico, porque todo o seu corpo foi comido pelos cachorros. Pode ler a história de Jezabel, que quem comeu toda a sua carne foi os próprios cachorros, né? Então, irmãos, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Ali existia 400 profetas pagos, né, que sentava na mesa de Jezabel, né, profeta comprado, que fazia com que aquelas pessoas profetizassem o que a rainha queria, não que a rainha precisava ouvir, porque se ela fosse contrariada ali também, ela dava ordem a uns dos soldados a executar ou colocar na prisão qualquer profeta que se levantasse para pregar contra a administração do governo dela junto com seu esposo Acabe. Mas isso aí é uma outra história. Eu vou voltar aqui
para Jeremias, né? Para que os irmãos venham entender, irmãos, que o profeta, ele não é bem visto, né? Não é aplaudido, não é colocado tapete vermelho, não é dado certificado, diploma, não é reconhecido, né? Poucos profetas na Bíblia foram reconhecidos pela nação, pela sociedade, pelo governo, pelos reis daquela época, né? Samuel, por exemplo, estuda a biografia de Samuel, que você vai ver que Samuel, ele sofreu um bocado para que as pessoas viessem fazer com que as pessoas viessem reconhecer também o seu ministério de profeta. Amém? Até então ele estava ali como sacerdote, como juiz daquela cidade, mas quando depois, com muito tempo depois, que ele começava a falar o que Deus mandava ele falar e as coisas começavam a acontecer, as pessoas então aí disse, e aí o profeta Samuel também foi reconhecido como profeta. Em nome do Senhor Jesus. Pode ler lá 1 Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 4, 1 Samuel capítulo 5. Entre esses 3 capítulos de 1 Samuel, você vai ver ali toda a trajetória do menino que se tornou sacerdote, se tornou juiz e se tornou profeta naquele lugar. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, se você entregar o que Deus mandar, mesmo que o povo esteja, irmãos, não querendo aceitar, né, a profecia, porque a Bíblia diz que nós não podemos condenar e nem muito menos julgar e nem condenar o profeta, mas podemos observar a profecia. A gente pode julgar até a profecia, mas não podemos julgar o profeta. É bíblico, está na Bíblia, está no livro sagrado do Senhor nosso Deus. Então, queridos, em concluindo aqui esse entendimento em relação sobre o profeta Jeremias. Jeremias, se você for ler o capítulo 1, ali ele teve o primeiro contato, né, ouvindo a voz, Deus dizendo: Jeremias, levanta, porque eu quero te usar. Eu não passo de um menino. Quem sou eu para o Senhor me usar, falar o que eu tenho que falar? As pessoas não vão ouvir. Fechando esse parente, abrindo eu quero dizer para você que Ezequiel também, ele sofreu. Chegou um momento que Ezequiel disse: Senhor, eu não vou mais entregar a sua mensagem para esse povo rebelde. Esse povo são obstinados, esse povo são idólatra, eles não querem obedecer a tua palavra. E Deus disse: continue, Ezequiel, entregando a estas casas rebeldes a minha palavra. Não importa que eles não querem ouvir, continue fazendo o que eu mando, Ezequiel. Deus, ele levantou Ezequiel para isso. Deus, ele levantou eu para eu entregar a palavra dele. E ai de mim se eu não entregar. Eu não posso ficar preocupado ou ansioso ou ao ponto de pensar que será que alguém vai ou não vai ouvir e obedecer a palavra de Deus. Eu não posso me embaraçar, não posso ficar confuso, não posso desistir, jogar a toalha, né? Eu não posso dizer: não, eu não vou mais pregar a palavra do Senhor, porque estas pessoas não ouvem. Medite bem no capítulo 3 de Ezequiel, medite bem no livro de Ezequiel, que você vai ver por que eu estou falando dessa maneira. Voltando aqui para Jeremias. Jeremias, ele sofreu, porque na porta lá do templo, lá no capítulo 7 de Jeremias, ele chegou e falou ali, e todos ali que estavam lá dentro ouviu, e os que estavam fora ouviu. Por quê? Porque ele ficou na porta. Então, ele ficando na porta, ali, tanto quem estivesse dentro do templo, como estivesse lá fora, né, ouvia a voz de Deus através da boca do profeta Jeremias. Jeremias, ele tendo um diálogo com Deus, conversando com Deus, Deus mandava ele fazer, e ele fazia, e acontecia tudo, e as pessoas começaram a temer. Até os profetas, falsos profetas ali dentro do templo, até o próprio rei temeu. O rei, ele poderia ter dado uma ordem de morte: não, bora executar Jeremias, porque Jeremias está se levantando contra mim, está falando mal da administração do meu reinado, do meu governo. Então ele é digno de morte, vamos executar Jeremias. Só que Deus, ele não permitiu. Deus sempre colocava temor
no coração do rei, ao ponto do rei apenas só colocar ele na prisão e dar a ele pão e água. Lembro muito bem também de Micaías, quando Micaías entra diante de dois reis, Acabe, né? E o rei de Judá estava ali, Josafá. Louvado seja Deus. Isso você vai ver essa passagem lá nos livros de Crônicas, 2 de Crônica, capítulo 20, numa grande batalha, onde 32 mil príncipes, né, aparecem para se unir com Acabe e com Josafá. E eles foram diante de uma grande batalha para vencer a guerra, e foi vencido. Por quê? Porque ele chega um profeta verdadeiro ali. Todos os outros profetas que estavam ao lado, 450 profetas que estavam ali, profetizavam sobre o rei Acabe, dizendo assim: vai, meu rei, meu senhor, você vai em paz e volta em paz, você vai vencer essa guerra, Deus é contigo. E então ali, irmãos, o rei Josafá, ele tinha discernimento, e ele era um crente, né? Acabe já era desviado. Acabe tinha permitido, dentro do seu reinado, na sua administração, entrar a idolatria, né? E deixava a própria mulher mandar no seu reinado. Ele era um frouxo, era um rei que, se você for estudar na Bíblia, existiu 4 reis, depois de Saul, né? 4 reis que só veio para fazer com que o povo de Israel viesse ser destruído, o povo judeu viesse ser disperso, ser vendido como escravo. Mas o rei, né, recebeu de volta, com muitos anos depois, aquele povo que foi como escravo, voltou para sua terra natal e prosperou. E até hoje, né, teve a construção, né, por Neemias. Neemias reconstruiu ali Jerusalém, né, e depois não foi destruído por Tito, né, um general que chegou ali também, tirou todo o ouro e prata dali, né, e saqueou aquela cidade de Jerusalém, levou as mulheres grávidas, as crianças, ficaram para trás só os velhos, e toda a riqueza foram levadas ali. O general Tito, ele mais uma vez foi ali, e foi uma grande batalha em Jerusalém. Jerusalém, ele foi destruído várias vezes, agora foi colocado em pé, e até agora não vai ser permitido 2 lugares que não vai ser permitido por Deus que seja destruído, por um motivo. Primeiro motivo: Jerusalém não vai ser destruída, irmãos, porque passou ali o Filho de Deus naquele lugar, foi hospedado, foi ali cuidado, foi recepcionado, né, pela maioria, uma boa parte das pessoas ali. Alguns, né, não aceitava Jesus também, e não reconhecia Jesus como o Messias, como o abençoador, o enviado de Deus, do Deus Altíssimo, e não reconhecia como filho de Deus, como profeta. Até que ele levantou uma mulher ali e prepara como missionária, que foi uma samaritana que estava no poço de Jacó, e ali Jesus fez com que ela fosse levantada, a primeira mulher levantada como missionária, para falar, né, que ali verdadeiramente conheceu um verdadeiro profeta, Jesus de Nazaré. Irmãos, dentro da Bíblia só tem um homem que recebeu que tinha 4 unções, né? Foi Jesus Cristo. Ele veio para salvar, né? Ele veio para combater a hipocrisia e para despertar a religião, a velha religião judaica que estava dormida, adormecido, que era, desde então o povo vivia servindo, né, as leis do Antigo Testamento, que foi estabelecido 613 leis aplicadas no Corão, pela lei judaica, para que o povo viesse ali a obedecer mais a Deus. Que os profetas que eram levantados, se você for estudar ali também a biografia do livro dos Juízes, né, profetas enquanto estava ali como juiz, porque todos os profetas que Deus levantava ali, né, alguns foram colocados como juiz. Baraque, por exemplo, ele era um juiz também. Só que ali, Baraque, além dele ser sacerdote, ele era também uma espécie de um profeta, de um mensageiro de Deus, né?
Mas Deus vai e levanta outra mulher ali, né? Débora, com 80 anos de idade, né? E vence a guerra. Porque Deus, ele, quando quer usar, ele não usa só os homens, ele usa também as mulheres. Ele usa quem ele quer e ele não dá a sua glória para ninguém. A glória é para ele. O louvor é para ele. O poder é dele. E quem não quer, e quem não quer concordar, vai reclamar com ele, irmão. Porque tudo é para ele. Tudo é por ele que foi feito todas as coisas. Romanos 11:36 fala acerca disso. Amém, queridos? Então aqui concluindo, fechando aqui com chave de ouro, dando nó para o inimigo não desatar. Ezequiel, né, sofreu, né? Jeremias sofreu muito mais. Elias foi para dentro de uma cova, né? Se escondeu, teve que se esconder por causa de uma mulher chamada Jezabel. Micaías chega diante do rei. O rei não escuta Micaías. O rei adurece, o rei Acabe adurece o coração por causa da sua rainha, a esposa dele, a Jezabel, e o jogam ele na prisão. Mas ele vai e diz: olha o rei, olha rei, se não foi Deus que falou através de mim, o Senhor voltará vivo. Mas eu te digo, se for, né? Se Deus não falou por mim, você não vai voltar vivo. Mas se não foi Deus que não falou, você vai voltar vivo. E isso aconteceu. Quem conhece bem a história, né, de Acabe, naquela batalha, quando ele fez parceria com Judá, né, o rei de Judá, e ali, interessante que Josafá, irmão, o rei de Judá, Josafá, ele tinha discernimento. Então, traga um profeta verdadeiramente do Senhor para eu ouvir. Eu acho bonito demais para essa palavra, porque o profeta, né, ali era tudo comprado pela Jezabel, era tudo falsos profetas. Só que ali, irmãos, cumpriu o que Micaías falou. Ele foi para a prisão, sim. Sabe qual foi o que foi dado a ele? Ele diz: olha, primeiro dá luz ele na prisão e só sustenta ele com pão e água. Pão e água é o salário do profeta verdadeiro do Senhor. É desprezo, é abandono, é ser mal compreendido, é ser injustiçado, caluniado, rejeitado, humilhado, perseguido, né? Pão e água de amargura até eu voltar. E aí Micaías disse: se tu voltares, aleluia, Deus de Israel não falou através dos meus lábios. Glória a Deus. Preste bem atenção, queridos, a revelação desta palavra que eu quero dizer para vocês. Se foi Deus que falou e você está sendo perseguido por causa de uma palavra que você falou, espere que Deus, ele vai fazer por você o que você não pode fazer. Ele vai colocar os teus inimigos debaixo dos seus pés e vai trazer para as tuas mãos. Vai vir lhe pedir perdão e você vai abençoar. Você não vai amaldiçoar, né? Você vai abençoar. Amém? Você vai abençoar. Você não vai amaldiçoar os seus adversários. Porque a nossa luta, irmãos, não é contra a carne e nem é contra o sangue, mas sim é contra a potestade e principado. Amém, queridos? A nossa luta não é contra os nossos irmãozinhos, não. Que alguns deles são desequilibrados, sem noção, que não sabem o que fala. Pessoas que aguardam raiz de amargura, que não conseguem liberar perdão. Pessoas que estão a ver até no trabalho do Senhor, está na frente da obra, sem discernimento, não tem estratégia, não tem amor, não tem mansidão, não tem humildade, não compreende o profeta do Senhor. Muitos ali não compreenderam, não foi compreendido. O profeta Jeremias sempre, toda a vida que ele entregava a revelação de Deus, ele sofria, ele ia para a prisão. Por isso que ele escreve o livro de lamentação, lamentando, porque ele tinha entregado, mas depois ele lamentou por causa da derrota, por causa da rebeldia, por causa da desobediência,
daquele povo que não quis obedecer o profeta do Senhor. Quando alguém não obedece, irmão, verdadeiramente à voz do Senhor, esse povo, essa nação, ele perece, ele sofre. Você pode observar que, se você for estudar a biografia ali no livro de Juízes, quando não tinha juiz, as pessoas, cada um criava suas próprias leis. O que será no futuro essas pessoas que estão vindo aí depois de nós? O mundo a cada dia está ficando mais sem direção de Deus. Por isso que Deus fala ali no livro de Crônica, né? Segundas de Crônicas. Aí eu encerro agora com essa palavra aqui. Segundas de Crônica, capítulo 7, versículo 14. Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus pecados e me buscar de todo o coração, eu o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, entendeu? Por isso que Deus usou Jeremias de nós, clama a mim. Irmãos, o que Deus tem guardado para nós é maior do que este mundo filosófico, acadêmico, esse mundo moralista, imoralista, onde a sociedade, uma parte dela, né, é a desigualdade e o preconceito cresce a cada dia, é onde esse avanço tecnológico vem para multiplicar a ciência, não para trazer coisas boas, mas sim para destruição. Aumenta cada dia o egoísmo, aumenta cada dia o preconceito, né? Aumenta a cada dia a soberba no coração do homem. O homem sem Deus é igual uma folha seca, que ele vai andar, vai sendo levado para qualquer lugar, para onde o vento soprar. Então, quando nós temos a direção de Deus, Deus ele nos mostra como devemos fazer. E quando Deus levantava os profetas e os juízes, aí as coisas, né, começavam a melhorar. Estude bem também o profeta Abacuque, irmãos. Eu aconselho a você estudar a biografia de Abacuque. Abacuque foi o primeiro homem que se levantou sozinho em um ambiente, em um lugar geográfico, em um cenário que qual ali não tinha ninguém que fosse dobrar o joelho para orar com ele. Ele sozinho, não sei, não está escrito na Bíblia qual foi o horário que ele dobrou o joelho, se foi de madrugada, se foi de dia ou se foi de noite, mas ele dobrou o joelho e Deus ouviu. Abacuque 1, versículo 6, né? Diz lá que essas coisas que está para vir aí, vai ser tão grande. Deus fará uma grande obra nesses dias, de tal maneira de você não acreditar. Você vai ficar incrédulo. E tão grande vai ser a obra que vai ser realizado nesses dias na sua vida, assim diz o Senhor. Aí lá no Abacuque 3, né? No versículo 2, Abacuque faz ali uma oração. Senhor, aviva a tua obra. No meus dos anos a notificam. Na ira lembras da sua misericórdia. Quer dizer, ele pediu avivamento e pediu para Deus maneirar na hora de castigar o povo. Que profeta, né? Atrevido. É um atrevimento espiritual, irmão. É isso que nós, como servos de Deus, temos que fazer. É orar com fé e pedir a Deus a misericórdia dele sobre esse povo. Deus ele já tinha dado uma ordem através ali do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo. Isaías tinha falado para este povo entrar na porta da sua casa, fechar, né? Porque Deus ia descer e fazer juízo sobre este povo rebelde da terra. Isaías 26, versículo 20 e 21. Medite lá que você vai ver. Essa fala não é a minha fala. Esta palavra não é a minha palavra, mas sim é o Espírito Santo falando aos nosso coração. Que Deus o abençoe, meu irmão. Que Deus venha ter misericórdia. Lamentação, Jeremias, ele deixou lá escrito, ele disse lá, Lamentação 3:22, né? Que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias de Deus não têm fim. Aí no versículo 29, Jeremias diz, olha, põe a boca no pó, né? Do jeito aí, clama a mim e responder-te-ei, Jeremias 33:3, né? Clama a mim,
né? Deus manda a gente clamar ele, ele vai responder, ele vai ouvir. E lá em Lamentação 3, 29, Deus manda Jeremias dizer para o povo botar a boca no pó. Põe a sua boca no pó e talvez assim haja esperança sobre a tua vida. Aí no 39, Jeremias diz assim: porque o que se queixa um homem, se queixa-se dos seus próprios erros e pecado. Então nós viemos se queixar, e às vezes nós temos uma mania de não se assumir pelas nossas ações, pelos nossos atos, né? E procuramos alguém para culpar. Culpamos os animais, culpamos a natureza, culpamos, né, o governo, né? Culpamos todo mundo. Ninguém está errado. Está errado é a natureza, está errado é a política, né? Que está errado é o governo, que está errado. Bota a culpa em todo mundo. Esse povo é o povo obstinado. São pessoas que já deram as costas para Deus. São casas rebeldes. E esses povos, eles vão perecer. Lá em Oséias 4, versículo 1, Deus diz lá que Deus tem uma contenda, Deus tem uma controvérsia, né? Uma contenda sobre os habitantes da terra. E no versículo 6, Oséias 4, 6, aí Deus usa o profeta Oséias para dizer assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O povo de Deus ele é destruído porque falta conhecimento. Mateus 22, 29, Jesus falou também, o grande profeta, o grande sacerdote, Jesus de Nazaré, ele disse também: o meu povo erra, né? Mateus 22, 29, errai por não conhecer as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos por não conhecer o poder de Deus e nem as sagradas escrituras. Por não conhecer direito, né? A gente ainda erramos. Por mais que nós estudamos, por mais que fazemos curso teológico, por mais que nós estudamos teologia, né, que é estudar Deus, por mais que nós estudamos as doutrinas dos apóstolos, mesmo assim nós erramos porque nós estamos conhecendo. Na verdade, é igual como Jó falou, né? Eu sou conhecido e ouvi Deus, mas hoje sim, verdadeiramente hoje conheço o meu Deus. Glória a Deus, porque Deus levantou ele da cinza, Deus deu vitória a Jó. E esse mesmo Deus, ele está atuando, ele está fazendo operações sobre o globo da terra. E o Espírito Santo de Deus, ele está conosco, consolando aqueles que precisam ser consolados. E principalmente consolando os seus, os dele. Viu, irmãos? Ele consola os seus. Aqueles que servem a outros deuses, que seguem outros caminhos, que vivem no caminho da idolatria, da macumbaria, da feitiçaria. Pessoas ateus, os espíritas, os cartedistas, os budistas, os islamistas, os judeus. Pessoas que estão seguindo regras, doutrinas de homem, ou às vezes seguindo outros deuses, servindo a Maomé, a Buda. Estas pessoas estão tudo fora de Deus, e são estas pessoas que Deus, a Bíblia fala que Deus vai castigar. Amém? Então nós somos atingidos por causa do erro dos outros. Nós somos todos os dias bombardeados. Todos os dias recebemos seta, dado inflamado do maligno. Todo dia a gente recebemos afronta. Todo dia somos humilhados. Todo dia temos um leão para matar. Mateus 6, 33 e 34. Aí eu fecho agora com chave de ouro. Deus, ele usa Jesus. Jesus, ele é usado, o Filho de Deus. Ele dá um grande sermão. Eu aconselho a você ler o capítulo 6 de Mateus todinho. Lê todinho, lê os 34 versículos, que você vai entender direitinho, né, esse sermão que Jesus, né, falou. E 2 versículos, para não ficar muito comprido, né, porque já está aqui comprido o vídeo. Quero desde já, irmãos, que os irmãos não deixem de me seguir lá no meu Instagram, Missionário Ivanei Barbosa. Amém? Tem muitas novidades lá. E ligue para 19940 0030. Eu quero ser teu amigo. Eu sou amigo de Jesus, e quem é amigo de Jesus é meu amigo também. Vamos ser amigos, né? Vamos ter comunhão. A Bíblia diz que eu tomo em consuave é que os irmãos vivem em união. Buscais em primeiro lugar o reino de Deus. Foi Jesus que falou.
e todas as outras coisas, todas estas coisas serão acrescentadas, né? Acrescentado, porque só basta cada dia o nosso mal. Todo dia temos o mal para enfrentar, irmãos. Todo dia, luta em casa, luta na igreja, luta na sociedade, luta no emprego, na rua de casa, em todo lugar, onde a gente for, temos luta. E precisamos estar com a faculdade mental boa, precisamos estar preparados psicologicamente e espiritualmente, precisamos estar revestidos de todas as armaduras de Deus. Mateus 6, 33, 34 está aí a palavra de Jesus Cristo para mim e para você. E aí voltando lá para Jeremias 3,33, clama a Deus, irmãos, clama a mim, foi Deus que falou, clama a mim. Aqui não foi a palavra do profeta Jeremias, não. Por que naquela época o povo só queria dar os filhos para ser sacerdote no templo? Não queria que os filhos viessem a ser profeta, porque o sacerdote ele recebe de Deus, né? Os sacerdotes ele escuta os lamentos, o pecado do povo e recebe, né, o sacrifício do povo para fazer pelo povo, entregar diante de Deus, pedir para que Deus viesse perdoar. Esse era o trabalho do sacerdote. É um trabalho mais light, mais dante, mas para ser profeta naquela época, no tempo de Jeremias, né, no tempo de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, no tempo de Jonas, não era fácil, né? Naquela época, para ser profeta, sofria perseguições, mas Deus sempre foi com eles, sempre será conosco também. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus para todos.